Mais um episódio do Papo Farofa no ar, é isso aí. Bom, quero começar falando para vocês, ouvintes, sobre as nossas redes sociais, porque hoje eu tenho novidades. Então, para você que quer ouvir o Papo Farofa, que quer ouvir o nosso podcast, pode ir lá em todas as redes de áudio, tipo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas as plataformas de áudio, o Papo Farofa está disponível para você que quer ouvir o nosso podcast, tá? Estamos também em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, tudo @Papo Farofa. Inclusive, lá no Instagram, no link que tem na bio, você clica, vai aparecer a listinha, colocando ali todas as opções que você tem para poder escutar o Papo Farofa. E agora, você também pode assistir o Papo Farofa, né? Você pode ir para o YouTube e assistir a nossa gravação aqui. Você pode ver a nossa carinha aqui, né? Então, corre lá no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, porque temos novidades também no YouTube. A partir de agora, a gente tem um quadro novo chamado A Hora do Farofer, onde nesse quadro a gente responde a perguntas, dúvidas, a gente dá conselhos para vocês, ouvintes, que querem aí tirar suas dúvidas, ter um conselho e mais, com apresentadores novos. Ali a gente tem a Vivi e o Wesley respondendo a pergunta de todo mundo ali, tá? Então não se esqueça, toda quarta-feira, 9h45, tem episódio do A Hora do Farofa lá no YouTube, tá bom? Bom, chega de ladainha, vamos lá, Isabela. Quem são os convidados de hoje? Nossa, hoje nós estamos aqui com 2 convidados maravilhosos, inclusive para o ouvinte que está chegando agora, que está caindo de paraquedas aqui no Papo Farofa. Antes de eu apresentar esses 2 convidados, quando acabar esse episódio, claro, você pode ir lá no Spotify, no Deezer ou em qualquer lugar que o Thiago acabou de falar. A gente está em todos, né, Thiago? Graças a Deus. Estamos muito chique. E pesquisar, vamos ver. Eles participaram do episódio Vamos Falar sobre Astrologia e Signos e também tudo sobre seu signo. Porque o tema de hoje é sobre signo também, tem a ver, né? Para quem gosta de astrologia, hoje nós vamos falar sobre inferno astral. Isso aí. E para apresentar esse tema junto com a gente, hoje estamos aqui com Renata e Breno. Oi, pessoal. Gente. Tudo bem? Oi, pessoal. Satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, hein? Muito bom. A gente que agradece. Muito bom. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela participação de novo, né? A gente gosta assim quando é parceiro, né? Com certeza. Muito bom. Obrigado pelo convite. Imagina. A gente que agradece. Mas vamos lá, gente. O que é inferno astral? Olha, eu diria que não é uma boa pergunta. Eu diria que é uma excelente pergunta. Na verdade, na astrologia, ela vem sendo quase que banalizada aí nas últimas décadas, né? O pessoal vem desprezando, usando termos sem o menor conhecimento, o que é normal, veja bem, é muito específico esse tipo de conhecimento. Para entender o que é inferno astral, temos que entender primeiro que a vida é cíclica, e ela é demonstrada pelo ciclo lunar, pelo nascer e o pôr do sol e pelas estações do ano. No final do período, é como se esse ciclo estivesse em processo de encerramento da matéria. E neste momento, estamos aqui para nos conectar com algo maior. Quando estamos, de fato, no inferno astral, significa que as coisas mundanas já não têm mais a mesma importância, já não têm mais a mesma valia. É aquele momento de final de ciclo em que a exaustão em relação a si próprio chega ao seu limite. É nesse momento de final de ciclo que você deve entender o verdadeiro desprendimento das próprias ânsias, das próprias vontades e conectar-se verdadeiramente a algo maior. Então é neste momento que a vida desacelera, trava, te leva à exaustão para olhar para cima. E aí as pequenas coisas, de fato, acontecem de maneira que a gente não gosta. Mas é claro que é um momento em que estamos encerrando um ciclo, encerrando um momento. Então estamos cansados, fadigados e devemos olhar além, ao próximo ciclo, ao que aprendemos
E aí as coisas do dia a dia acabam embaralhando, né? Acabam pesando, acabam passando desapercebidas, e aí dissabores aparecem para a matéria. Então esse é o princípio cíclico do inferno astral. É aí quando essas coisas começam a aparecer é que o pessoal fala, ah, eu tô no meu inferno astral e começa a reclamar, né? Tá? Começa a reclamar porque já está cansado, parece que as coisas não andam da maneira que você gostaria, começam a dar errado. Mas veja bem, isso está acontecendo porque você está num momento da vida que não tem que se apegar a estas pequenices, deve olhar além, algo maior, transcender das próprias vontades e olhar para o universo como todos, conexão com o divino, conexão com o próximo período, ao mesmo tempo refletir sobre aquilo que passou. Veja bem, é um universo aí de desapego. Legal. Fica a dica, fica a dica. Mas então, para encerrar esse conceito de inferno astral, como que a gente pode falar, quando que a gente pode realmente saber quando começa e quando termina o inferno astral? Bom, o inferno astral ele começa aproximadamente 30 dias antes do seu aniversário, porque é justamente um mês antes do Sol completar o seu ciclo, né? Porque o Sol ele tem mais ou menos um ano que ele dá a volta e chega no mesmo grau do seu nascimento. Então é como se ele já tivesse passado por todas as 12 casas astrológicas e ele está passando pela última. Então por isso que dá essa baixa energética, né? É como se durante todo o seu ano solar você tivesse vivenciado todas as 12 casas e você está aí na última. Então, por isso que o inferno astral ele se inicia aí aproximadamente 30 dias antes do seu aniversário. Ah, então é verdade, esse negócio de 30 dias antes. Mas uma vez eu fiquei sabendo que era tipo 15 dias antes e 15 dias depois. Não. É os 30 Não, dias mesmo. são 30 dias antes, que é quando o seu Sol ele está completando a última casa do seu mapa. Então, assim, pensa que ele passou por todas as etapas, por todas as casas, então ele já está ali cansado, já está fadigado, está passando ali pela última, então é o momento ali que dá realmente aquela baixa energética, que você está se preparando para iniciar um novo ciclo, porque no seu aniversário você inicia um novo ciclo, então você tem novas oportunidades, um novo tom para o seu ano solar, então esse último ano é um momento de reflexão. É o momento de você pensar em tudo que você passou pelos últimos 12 meses para depois iniciar o novo ciclo, que iniciará no seu aniversário. É aquele tempinho final, já no finalzinho do ciclo, onde você deve dar uma acalmada e deixar o negócio começar com o pé direito, né? Exatamente. Não se desesperem com o inferno astral, né? Pelo amor de Deus. Não. Ô, Thiago, complementando a maravilhosa explicação da Renatinha, vale salientar que isso é para a grande maioria dos mapas. As pessoas que nasceram próximo, aí, né, acima do Trópico de Câncer, abaixo do Trópico de Capricórnio, a configuração do mapa ela muda um pouquinho. Então pode ser um pouco menos ou um pouco mais de 30 dias. Então é muito particular para cada um. Então, de maneira geral, são os 30 últimos graus que dá aí 30 dias. Mas é de uma maneira geral, tá certo? Não está amarrado esse inferno astral. Cada um tem suas peculiaridades. Ótimo, bom saber. Agora ficou claro. Agora ficou claro. Nossa, e eu sempre escutei muita gente falando sobre isso, reclamando do tal do inferno astral. As coisas começam a dar errado, o pessoal já bota a culpa também no inferno astral, né? Aliás, não só no inferno astral, no signo, né? Qualquer coisa, você precisa botar a culpa em alguém, bota no signo. É verdade. Né? Bota no Mercúrio retrógrado, né? Agora tá na moda. O Mercúrio retrógrado agora tá na moda. Ai, gente. Mas assim, todo o inferno astral é negativo? Todo inferno astral tem essa característica de ser negativo? Das coisas darem errado, de tudo acontecer? Então, depende, porque assim, não acontece só o inferno astral no seu mapa astral, né? Você tem os trânsitos astrológicos, então, às vezes, por mais que você esteja vivendo aquela baixa energética do inferno astral, você está com algum outro trânsito astrológico que está te dando mais visibilidade, mais alegria, um trânsito de Júpiter, enfim. Você pode estar vivendo algum outro trânsito que acaba deixando esse inferno astral como sendo um aspecto menor. Então, realmente, depende muito dos trânsitos astrológicos que você está vivendo para verificar se ele vai reforçar essa baixa energética do inferno astral ou se não, se ele vai dar aí uma descaracterizada. Legal. É importante reforçar também que, além dos trânsitos, ou seja, às vezes você está se sentindo para baixo, as coisas estão dando tropicadas em alguns assuntos ou de maneira particular, mas como ela falou, de repente um outro assunto da sua vida está bombando, está maravilhoso. Então, as coisas acontecem simultaneamente.
E nada anula nada. Não é porque, de repente, você está tomando uma multa, estourou a torneira da tua casa, essas coisas do dia a dia que vão te empacando, de repente, no trabalho, você não esteja sendo promovido, de repente, você não receba um pedido de casamento do seu grande amor, entendeu? Então, assim, as coisas correm A gente não pode achar que simultaneamente, no astral tudo vai dar errado, só vai ser uma Não, tragédia. exatamente. Por mais que você esteja com uma baixa, mas essas coisas movimentam sua vida de forma que você não vai dar tanta importância para essa baixa. Você pode estar se sentindo meio reflexivo, mas às vezes acontecem outros movimentos que você vai deixar. Não é que ele não aconteça, mas você não está tendo essa mesma percepção, porque às vezes sua mente está voltada para outra coisa. Eu vou casar. Você vai estar pensando no casamento, você vai estar pensando na promoção, você vai comprar um apartamento, enfim. Então, você, sim, vai ter uma baixa, mas às vezes sua cabeça, seus trânsitos estão voltados para outros assuntos que você acaba não dando tanta importância para o inferno astral. E pode ser o contrário, às vezes também pode estar com um trânsito mais carregado ainda, que você já vai estar no inferno astral, daí você vai estar com um trânsito mais pesado, que você vai falar, nossa, agora é que dá tudo errado mesmo. E vem cá, gente, perguntar. Tem como a gente fugir disso, fugir dessa situação, fugir desse inferno astral? Tem como, ou então, se não tem como fugir, tem como lidar melhor? O que a gente pode fazer para dar uma suavizada nessa baixa? Existe essa possibilidade? Existe. Inclusive, o maior conselho que eu poderia dar nesse momento, né, já que o assunto é inferno astral, é entender, de fato, o final do ciclo. É entender que há uma exaustão natural em cima disso e como iniciará aí um novo ciclo, duas coisas. Refletir sobre o que passou e olhar para frente para aquilo que está por vir. Entendendo que o inferno astral é o final do ciclo, e o final de todo ciclo se encerra com os assuntos de peixes, por incrível que pareça, independente do signo que você que é o último, né? É o último signo. Chegando neste final de ciclo, eu recomendo que para se tirar o melhor desse momento, se você não curte uma meditação, de repente poderia ser favorável. Se você não se comunica de fato com Deus, esse de fato poderia ser o seu momento. É aquele momento para você parar e se conectar com algo maior. Talvez um pouco mais de reserva da própria imagem, uma vez que a sua imagem solar estará de fato desgastada. Então, um pouco mais de reserva, um pouco mais de introspecção. Aproveite o momento e olhe para dentro e olhe para fora, olhe para cima, olhe para além. Então, esse momento de inferno astral ele pode ser muito bem aproveitado se você fizer essa conexão do pessoal com o divino. Olhar em relação aos seus próprios passos, erros e acertos, refletir sobre sua própria existência e perceber que as coisas mundanas do dia a dia não são as mais importantes de fato. E que você, enquanto ente deste universo maravilhoso, tem um papel a cumprir, a desempenhar. Então, o exercício do inferno astral, de fato, é desapegar de si e olhar para o maior. Essa é a dinâmica. Legal. Tô certo, Renatinha? Certíssimo. Legal. É um bom momento também para fazer um balanço também, né? Você, às vezes, pôr aí no papel o que você passou pelos últimos 12 meses e o que você aprendeu de tudo isso, né? O que você quer para os seus próximos 12 meses, quais erros você cometeu, o que você quer mudar. Então, realmente é um momento aí de voltar para si, se voltar para si. Mais reflexão, né? Pode ser um Sim, momento propício, bem reflexivo. sim. Legal. E existe alguma relação entre os signos nesse período? Por exemplo, meu signo é Leão. E aí eu tô lá no meu inferno astral, tô daquele jeito. E existe uma coisa assim, tipo, quem é de Leão e tá no inferno astral não pode encontrar com alguém de Peixes, sei lá, que vai dar ruim, vai dar briga. Existe isso ou não tem nada a ver? Olha só, não existe de fato isso. Não existe de fato isso. Entendendo a dinâmica da exaustão do ciclo, para você, Isabela, que é uma mulher de Leão, quando chegamos aí em Câncer, ou seja, no princípio do verão no hemisfério norte, né, ou princípio do inverno aqui para a gente no hemisfério sul, quando chega nesse ciclo de ápice
né, de ápice, que é o seu aniversário, o momento anterior, que é, repito, em Câncer, é nesse momento que você deve, de fato, entrar nessa introspecção e desapegar um pouquinho disso. Essa relação pessoal de você com outras pessoas, isso é a astrologia moderna querendo aí conciliar uns com os outros a todo momento e não faz, nesse assunto, em se tratando de inferno astral, muito sentido. Uma vez que é o desapego de si para algo maior, essa troca interpessoal não cabe no assunto inferno astral. Então, pessoal, ó, fica a dica aí para os nossos ouvintes. Se não bater com alguém, é porque não era para ser mesmo. Não bota a culpa no inferno Não astral. tem nada a ver com o inferno astral. Vamos parar com esse negócio de botar a culpa no inferno astral e achar que o inferno astral é a tragédia da sua vida. Acabou de aprender que não é. Não é bem assim. É um período que pode acontecer alguma coisa ruim, mas é um período muito mais para dentro, para a gente olhar para dentro e pensar no futuro. Olha, eu achei muito bacana essas definições que vocês fizeram e eu acho que ficou muita dica legal aqui no ar, sabe, para as pessoas que entrarem nesse período, ou seja, 30 dias antes do seu aniversário. Eu acho que é um período bacana para a gente começar a pensar mais. Eu acho que ficou muita dica boa aqui no ar, viu? Gostei muito de saber. E agora também ficou mais claro, porque eu fazia uma confusão danada. Nossa, também. De inferno Meu astral, Deus de do data, céu. de época. E aí Eu você também. começa... Aí é aquilo, você já começa a botar a culpa, você nem sabe se tá no período ou não. É. Tudo agora é inferno astral, bota a culpa em tudo, mas agora a gente aprendeu que não. Inferno astral agora. Posso dar uma última dica de inferno astral? Com Claro. certeza. Se você está nos 30 dias antes com essa imagem solar fadigada, com a sua individualidade posta em xeque, né, uma vez que o sol está cansado, comemore seu aniversário. Porque nessa dinâmica, no dia do seu aniversário, ou um pouco depois, você estará no ápice da sua energia. Então, neste momento, comemore. Você vai estar radiante, brilhante, feliz, né? Então, comemore seu aniversário. No dia, um pouquinho depois, fica mais essa dica prática aí. Muito bom. Gostei mesmo. Muito Nossa, bom. sorte dos meus amigos, que agora 30 dias de festa, já pensou? Ou então azar dos seus amigos que vão ter que fazer festa agora, né? Agora eu quero verdade. festa. Muita surpresa, Muito bom. muito E presente. é muito legal esse espaço que vocês estão dando aí para astrologia, né? Para a gente realmente explicar e tirar alguns mitos que existem, né? Porque existem muitos mitos que as pessoas escutam e ficam confusas mesmo com relação, né, à astrologia. E é muito legal você dar essa oportunidade aí para o pessoal entender realmente como ela funciona. Não, eu acho super importante, porque, assim, é realmente uma ciência muito, né, com uma riqueza de detalhes, uma riqueza de informações muito grande. Então, as pessoas começam a imaginar coisas ou começam a entender coisas diferentes, e eu acho que esse é o terceiro episódio que a gente está falando de assuntos relacionados à astrologia. Então, você que está ouvindo, se não ouviu os outros episódios, vale a pena. Porque vocês vão começar a entender melhor ali. Tem coisas nos outros episódios que realmente eu não sabia e que é muito esclarecedor e eu acho fantástico esse assunto. Confesso que eu não entendo muito, tá? Mas estou tentando entender com vocês que estão aqui explicando pra gente. Eu acho fantástico isso. Muito legal. Eu também. E, bom, gente, muito obrigada pela presença dos dois aí, mais uma vez, pela terceira vez. E se a gente precisar, a gente vai convidar de novo. Com certeza. Espero que vocês aceitem. Mas com certeza. Por vocês abdicarem desse tempo para participar com a gente de mais um episódio. Nossos ouvintes amam assuntos relacionados à astrologia. Então, é isso. Eu já recebi muito feedback positivo quando o assunto é astrologia. Então, fique ligado que o Papo Farofa também é astrológico. Inclusive, se vocês me permitem, quero abrir aí para os nossos ouvintes, se eles ficaram com alguma dúvida ainda, né? Apesar de toda a explicação, mas às vezes tem mais alguma dúvida sobre o inferno astral. Gente, como que os nossos ouvintes encontram vocês nas redes sociais? Para mandar essa dúvida, para conhecer melhor vocês? O caminho é @astrologia013 no Instagram. Inclusive no Instagram do Astrologia 013, tem textos colocados por mim, tem textos colocados pela Renata, tem textos de outros astrólogos, tem
dezenas de lives salvas no IGTV em que facilita o entendimento sobre diversos assuntos. Pode chamar no direct também para eventual dúvidas. E claro que para fazer seu mapa astral, entender as particularidades da sua vida, contato@astrologia013.com. E aí você será direcionado para algum astrólogo competentíssimo aí do perfil e vai sanar, obviamente, todas as suas dúvidas particulares também. Perfeito. Olá, Fica a dica pessoal. aí. @astrologia013. Muito bom. Sigam, pessoal. Vale a pena. Vale muito a pena. Tá? Gente, infelizmente, vamos ter que encerrar esse episódio. Ficaria aqui horas falando sobre isso. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto, mas é bom que a gente já deixa para um próximo episódio. Já fica aí a deixa, né? Muito obrigado vocês dois, Breno e Renata. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigada, Thiago. É sempre um prazer. Com certeza. E muito obrigado a você, ouvinte, que ouviu todo esse episódio, ou para você que está aí no YouTube assistindo a gente. Não se esqueça, inscreva-se no canal, ativa o sininho, que nós vamos estar aqui toda semana e agora com novidades. Ok? Muito obrigado, pessoal. Um beijo. Tchau.